Evangelho de 2 Samuel, capítulo de número 12. Isso mesmo que você ouviu, o Evangelho de 2 Samuel. Toda a Escritura é uma boa notícia. Toda a Escritura é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 12. Tema de hoje: quando nos falta o olho, Deus nos dá um irmão. Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve estar morto, deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos alcançados, edificados, alimentados por essa palavra nessa manhã. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Quando nos falta o olho, Deus nos dá um irmão. É tão interessante o ponto cego, né? Quem dirige sabe como o ponto cego é terrível. Você toma cada susto, né? Porque de repente você olhou no retrovisor e você poderia jurar que não tinha ninguém ali. Mas tinha. Ele estava exatamente no seu ponto cego. O texto que a gente vai falar hoje é o texto que nos conta uma história, um ponto cego e uma exortação. Então, 3 coisas a gente vai falar hoje no texto. Uma história, um ponto cego e uma exortação. Todos nós temos pontos cegos. Isso significa que temos uma enorme dificuldade de avaliar nossa própria vida. Quero me dirigir nessa manhã a todos aqueles que, como eu, têm muita dificuldade, não é pouca, mas muita dificuldade de analisar sua própria vida. E que, portanto, constroem, a partir das análises que fazem, ainda que sejam cuidadosas, uma imagem que tem alguma coisa de verdade, mas não diz toda a verdade, porque tudo aquilo que falta está exatamente no ponto cego. O sermão de hoje é justamente para todos aqueles que, como eu, têm dificuldade de olhar para dentro do coração e enxergar o que precisa, mas não o que quer. O que precisa enxergar. Observe que o texto está dividido, como eu acabei de dizer, em 3 partes. Uma história, um ponto cego e uma exortação. Vamos começar com a história. A Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Não foi Davi enviado por Deus a Natã, mas foi Natã enviado por Deus a Davi. Então, o que Natã fez? Obedeceu à voz de Deus e foi falar com Davi. Ou seja, Natã teve uma grande missão dada por Deus, e não é pouca coisa. Ele tinha a missão de exortar o rei. Que coisa, não? A gente ora a Deus
todos os dias, para Ele nos dar condições de exortar apenas aqueles que nos respeitam. Mas oramos para que Deus jamais nos coloque em situações em que temos de exortar aqueles que nos pisariam como um elefante pisaria uma formiguinha. Como é difícil exortar pessoas que estão acima de nós, seja por sua autoridade, seja por seu lugar na sociedade, seja porque elas estão ocupando responsabilidades e por isso, de uma maneira digna, estão ocupando lugares que foram colocados de honra, e por isso essas pessoas são tão difíceis de serem exortadas por nós quando Deus nos chama. Mas eu preciso confessar que alguns irmãos podem desenvolver até algo contrário, um sentimento contrário, como o que eu acabei de dizer. Em vez de pedirem, Senhor, que eu nunca seja comissionado por Ti para exortar alguém com a qual eu tenho que me humilhar quase que sempre. Acho que às vezes a gente até adoraria, Senhor, me dá a oportunidade de exortar o rei. E aí a gente não vai levar bisturi, não, a gente vai levar serrote enferrujado, porque a gente não quer operar, não, a gente quer torturar. Hoje eu vou dar uma exortada nele. Hoje ele vai sair daqui rodando de dor, mas hoje Deus me deu o lugar de honra para exortar o cidadão. Agora vou mandar bala. Eu queria que a gente olhasse para Natã. Como Natã não só obedece a Deus, mas exorta alguém. Tem muita gente na igreja precisando de exortação, mas tem também, na mesma proporção, gente na igreja precisando aprender a como exortar. A palavra grega para exortação é parakaleo. Para, está do lado, né? Kaleo, chamar. Então o que é exortar? Chama perto, chama para junto, né? Isso a gente só faz com pessoas que a gente ama. Exortação a gente não faz com o inimigo. Com o inimigo a gente mata, brincadeira. Exortação é coisa de crente para crente. Exortação é coisa de companheiro, de caminhada, de jornada. Exortação é coisa de amigo. Exortação é coisa de gente que ama e que é amada. Só acontece a exortação entre pessoas que se amam. Só acontece a exortação em família. Porque é para isso que serve a exortação, chamar no canto e chamar para perto. Exortação não é um meio de você julgar alguém e eliminar de uma vez por todas o desgraçado. Exortação é uma maneira de você salvar alguém, de você cuidar de alguém. Por isso que exortação é uma grande oportunidade que Deus deu na igreja, de pessoas serem cuidadas naquilo que elas não sabem se cuidarem. A exortação é um instrumento que Deus nos deu na igreja quando nós não conseguimos dar conta de nós mesmos, quando conseguimos cuidar de várias áreas da nossa vida, mas descobrimos que existem pontos cegos que não conseguimos cuidar e alguém precisa nos ajudar. Então, Natã é um exemplo de como a gente tem que exortar. Então, observe como que Natã exorta. Antes de exortar, o que ele faz? Conta uma historinha. Tá certo? Você não pode chegar direto. Você não pode chegar dizendo para o irmão, seu desgraçado, seu pecador miserável, arrependa-se agora. Entende? Calma, vá devagar. Não é assim. Tá certo? O ponto cego assusta a gente. A gente não está preparado para ele. A gente não está vendo aquele negócio. Está entendendo? A gente está olhando no espelho e está se achando lindo e maravilhoso. Mas tem um lado do espelho que revela o que realmente é. E é meio feio. E a gente não viu isso. A gente ainda está se achando bonito. Então não vai dizer que a gente está horroroso assim na cara, porque a gente ainda não viu. Vai devagar. Conta uma história primeiro. E é isso que Natã faz. Ele conta uma história. Vocês prestaram atenção na história de Natã? É uma história bem interessante, né? É uma história, em primeiro lugar, que começa dizendo que havia na cidade 2 homens. Então, quantos homens existem? 2. E ele vai contar a história desses 2 homens.
A história é de um homem que é rico e um outro homem que é pobre. E aí ele diz sobre o homem rico: tinha ovelha, gado, era rico, poderoso. Em contraste com o homem pobre. O que o homem pobre tinha? Nada a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. A cordeirinha era tão amada que comia junto com seus filhos, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Então a gente tem um homem rico, tem muitos, um homem pobre que só tem uma e que amava demais essa cordeirinha que possuía. Certo dia, apareceu um viajante. Quantos homens tem na história agora? 3 homens. Então temos um homem rico, temos um homem pobre e temos agora um homem viajante. A história não é do homem viajante, a história é de quem? Do homem pobre e do homem rico. Mas apareceu um terceiro homem aí. E esse terceiro homem vai bater na casa de quem? Do homem pobre ou do rico? Do homem rico. E quando ele bate na casa do homem rico, veja, ele não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Então imagine que chega um visitante, bate na casa do homem rico, ele está o quê? Faminto? Parece que sim. Por que a gente acha que ele está faminto? Porque na sequência, o homem rico, o que está preocupado em fazer para ele? Uma comida, provavelmente ele vem de uma jornada, está cansado, e a melhor maneira de você receber alguém e acolher alguém é você dar a ele o que ele precisa, ele está com fome. Então a gente vê nesse homem rico uma certa piedade. Que piedade é essa? Diante de um viajante faminto, ele vai e oferece a ele alimento. Só que o que acontece? Ele não quis pegar uma de suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao viajante. Mas o que ele fez? Pulou a cerca, foi lá na casa do irmão, pegou a cordeirinha do irmão, não é isso? Levou para casa, preparou um assado e entregou para o homem que havia chegado, então, saciar a sua fome. Essa é a história que Natan conta para Davi. Por que Natan conta essa história para Davi? Porque ele sabe que Davi é um homem de Deus. Porque ele ama Davi. E ele sabe que Davi, apesar de todos os seus pecados, seus erros e falhas, Davi pertence ao Senhor. É seu irmão. E ele sabe que porque Davi pertence ao Senhor, quando Davi perceber o erro que ele cometeu, Davi vai reagir de uma maneira diferente. Ele apela para Davi no sentido de saber que Davi tem um senso de justiça, tem um senso do que é certo e errado. Todos nós temos o senso do certo e do errado. E nós conseguimos facilmente enxergar o certo e errado no outro, não é verdade? Meus irmãos, vamos confessar aqui, não tem coisa mais gostosa do que falar mal do outro, não é? Ah, que coisa gostosa! Não é verdade? Você chegar ali no almoço, no domingo então, que é dia do Senhor, na hora do almoço, que delícia a sobremesa ser aquele irmão, aquela irmã desgraçada, não? Que coisa gostosa que é falar mal do outro. É bom falar mal do outro, a gente gosta de falar mal do outro, é uma delícia falar mal do outro. Porque a gente consegue sim fazer juízos sobre os outros, a partir do que a gente sabe, do que é certo e o que é errado, dizer, fulano está errado, fulano está certo, olha, aquele irmão ali é poderoso, você viu o que ele fez hoje? Mas quando a gente faz coisas certas, é até meio sem graça, né? A gente gosta mesmo quando a conversa é desgraceira, quando realmente fez a coisa errada, aí é que a conversa fica gostosa. Quando as pessoas acertam, fica, nossa, que legal, admirável, mas o assunto parece que não fica tão quente, né? A pimenta mesmo no almoço vem quando o desgraçado faz alguma coisa errada, e aí a gente tem que jantar
jantar ele naquela hora, e então a gente, com todo o nosso senso de justiça, a gente vai cortando ele em picadinhos, a gente consegue fazer análises assim preciosas e precisas sobre o indivíduo, analisa, escrutínio, beleza. Ele sabia que Davi tinha a capacidade de fazer esse escrutínio e analisar os erros de uma pessoa como ninguém. Então, o que ele faz? Conta uma história. E ele não precisa nem perguntar para Davi, né, o que está acontecendo. Davi mesmo já manifesta, já janta ali a sua vítima. E então, a gente passa do primeiro ponto, que é a historinha, e a gente vai para o ponto cego. E eu queria que você analisasse comigo o ponto cego de Davi. Observe que na mesma hora em que ele termina de contar a história, a Bíblia diz no versículo 5 que Davi foi tomado de uma ira tão profunda que ele se acendeu contra aquele homem. Aquele homem. Gente, são 3 homens nessa história. A gente precisa saber quem é esse aquele homem. Certo? Vamos saber com quem o homem ficou irado, porque até para falar mal das pessoas a gente precisa saber de quem a gente está falando, senão a fofoca não fica gostosa. Só fica bom mesmo, mas quem que é a mesma pessoa de que a gente está falando aqui? Porque o interessante não é falar mal, é saber de quem que a gente está falando. Então a gente precisa saber de quem Davi está falando aqui nessa história. São 3 homens. Vamos começar então com o primeiro homem, o homem rico. Quem que é o homem rico da história? A gente sabe que Natan sabe que é Davi. Quem é o homem pobre? A gente sabe que é Urias, o grande aliado de Davi. Mas e quem é o homem viajante? Observe que quando ele diz, não é, que há uma ira enorme contra aquele homem, não é? Davi se acendeu contra aquele homem, tá certo? Naquela hora, a gente tem que saber de quem é o alvo, quem é o alvo dessa ira de Davi. Davi está irado com quem? Com o homem pobre? Não. Ele não tem senso de justiça. Então vamos por eliminação? O pobre já foi. Só sobrou o rico e o viajante. Com quem que Davi está com raiva? Com o viajante? O viajante nem sabe da história, o viajante nem sabe que era a cordeirinha de um homem pobre, não é isso? Nem sabe, coitado. Ele chegou ali faminto, ele só tem fome. Ele chega na casa, bate no homem rico, e aí quando ele chega lá, o homem rico, em vez de dar dos seus, ele dá do outro. Ele tinha condições de alimentar o homem viajante com o que tinha, mas ele quis alimentar o viajante com o que não tinha. Então a ira de Davi não é nem contra o pobre, nem muito menos contra o homem viajante. Contra quem é a ira? É derramada a ira de Davi? Contra o homem rico. Por que a raiva de Davi é com relação ao homem rico? Porque Davi sabia que a responsabilidade pelo crime não era do homem viajante. O homem viajante estava se deliciando. O homem viajante estava provando algo que lhe era exatamente compatível com a sua fome. A ira de Davi, portanto, se acendeu contra o homem rico. Então Davi estava se referindo ao homem rico. O que Davi não sabia é que ele também era esse homem rico, da história que Natan estava contando. Davi consegue falar mal de todo mundo, com razão, mas não consegue falar mal de si mesmo. Então hoje eu vou fazer as vezes de um amigo português chamado Tiago Cavaco, que me ensinou que a melhor maneira, a fofoca mais deliciosa, não é? É aquela que você vai privar os outros de fazerem. Não deixe que ninguém fale mal de você antes de você. Fale você mal de você mesmo em primeiro lugar. Não deixe esse prazer apenas para os irmãos da sua igreja. Não é? Desfrute do prazer em primeiro lugar, de inaugurar em primeiro lugar toda a crítica a você mesmo. A você mesmo. Não vai deixar os irmãos da igreja desfrutarem, né, desse deleite sozinho.
Não é? Primeiro você faça esse dever de casa. E é isso que acontece aqui com Davi. Davi, ele consegue perceber os erros de todo mundo, consegue perceber a desordem de todo mundo, ele consegue perceber os erros de todo mundo, e tem razão, ele está certo. Eu não estou dizendo que ele está errado não, gente. Ele está certo, ele identificou a pessoa errada na história, ele tem senso de justiça sim, e você quando fala mal de alguém pode ter razão no que você está falando sim, não estou tirando sua razão não. Você pode estar certo falando mal do irmão, e está certo o que você está falando, e o irmão errou mesmo. Mas eu não estou falando do seu irmão, não, estou falando de você, no seu ponto cego, da sua incapacidade de ser tão clínico e preciso, não com o outro, mas consigo mesmo. Como é difícil usar a mesma medida para julgar a si mesmo. Chegamos então ao ponto cego. Esse ponto cego nos revela um Davi que não consegue enxergar-se a si mesmo. Ele sabe o que é errado. O que Natan tentou mostrar para ele? Antes de dizer que Davi está errado, observe a estratégia de Natan. Foi mostrar para Davi que Davi sabe o que é errado, que Davi sabe muito bem o que é o certo e o que é errado, e ele consegue identificar o errado no outro. Para que agora Natan pudesse dizer para Davi que ele é esta pessoa, e agora Davi ser capaz de analisar a si mesmo sob um espelho que ele não estava enxergando, que é o espelho de Natan. Natan se tornou aquele espelho, dentro do espelho, que nos permite perceber que esse espelho daqui tem ponto cego, mas esse aqui, na hora em que esse aqui não pegar o ponto cego, esse aqui vai pegar, e ele vai me salvar, justamente de não ver aquilo que o outro espelho não me mostraria. Deus levanta Natãs na igreja, porque todo Davi precisa de um Natan. Você precisa de um Natan. Eu não estou dizendo que você vai passar a vida inteira sendo Davi. O sermão de hoje não é só para dizer para você que você precisa de um Natan, mas de que você também precisa aprender a ser Natan. Às vezes a gente vai errar, e quase sempre a gente vai errar, mas não são os nossos erros um impedimento para sermos Natan na vida de alguém. Ora seremos Davi, e quando formos Davi, precisaremos de um Natan. Ora seremos Natan para um Davi, e não podemos agir com Davi como Davi agiria. Temos que agir com Davi como Natan agiria. Então chegamos ao terceiro e último ponto, a exortação. Observe como Natan reage à ira de Davi. Davi caiu como um patinho na história de Natan, não é verdade? Natan é sábio demais, vocês não acham? Contou a história. Primeiro fez Davi ter consciência do que é certo e do que é errado. Ele primeiro mostra como Davi, ele sabe o que é certo e o que é errado, tanto é que ele julgou. No final ele diz, tu és este homem. Tu és este homem. Mas observe como é poderosa a exortação de Natan. Tu és este homem. Que homem? Vamos voltar para a história? Senão a exortação perde toda a força. A gente já sabe que o homem rico é Davi. A gente já sabe que o homem pobre é Urias. A gente já sabe quem são as muitas ovelhas do homem rico. Também são as mulheres de Davi. A gente já sabe quem é a cordeirinha de Urias. Quem é a cordeirinha do grande amigo de Davi. Olha como é perigoso ser amigo de Davi. Quem é? Betseba, não é isso? Você já sabe que é isso. Quem é o homem viajante? É Davi. Davi é tanto o homem rico como o homem viajante. Davi é tanto o homem que delibera, que decide, que pensa,
que arquiteta as coisas, que analisa, que decide, toma decisão, que pode às vezes ser psíkos, uma alma com uma unidade, com integridade, ou dípsíkos, uma alma dividida, como Tiago diz lá no início, no primeiro capítulo, que fica dividido e por isso é lançado pelas ondas do mar de um lado para o outro, sem saber o que fazer, sem saber o caminho a seguir. Nós somos o homem que pensa, que delibera, que toma decisões racionais, mas nós somos também o homem faminto, o homem com desejo, o homem com vontade. Você tem vontades dentro do seu coração que são enormes, são poderosas, mas você não pode fazer tudo o que você quer. Aliás, você já descobriu, quando você leu Romanos 1, o que acontece quando Deus te entrega as suas próprias paixões e desejos? Deus não precisa nem te condenar, não precisaria nem do inferno para você. Só Ele tirar a trava que te impede você de fazer o que você quer e deixar você fazer o que você quer e você já vai se destruir. Se hoje você não é destruído por suas mãos, é porque a graça de Deus já está barrando você, meu irmão, há tanto tempo. Já está te segurando há tanto tempo. Você é uma bomba relógio, você só não sabe disso. Tem um monte de bomba aqui nessa igreja, gente. Está aqui, tudo sentado no banco aqui. Se isso aqui detona, vai explodir tudo de uma só vez. Por que não explode? Não é por causa de você, não. Não é nem por causa do pastor da igreja, nem pelos presbíteros da igreja, nem pela disciplina que existe nessa igreja. É por causa da graça de Deus que usa tudo isso. A disciplina, os pastores, inclusive os membros da igreja. É a graça do Senhor que freia. Só que Deus nos deu, além da graça que freia, Deus não nos deu apenas vontade das coisas. Deus nos deu um coração que também pensa, um coração que também delibera, um coração que decide, um coração que tem que refletir no que fez. E por isso, não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. O apelo de Natã é, portanto, o apelo ao homem rico. Natã não tem problema com o homem faminto e viajante, porque para o homem faminto e viajante, há aquilo que é certo para aquele desejo. Se o homem rico tivesse tirado das suas próprias ovelhas, do seu próprio rebanho, o alimento para o homem viajante, não estaria errado o homem rico. Ou seja, nós podemos satisfazer os desejos do nosso coração por vias lícitas. Você pode ter contentamento, você pode ter prazer, você pode ter deleite pelas vias certas, mas algo te puxa a ter prazer pelas vias erradas, pelas maneiras erradas, pelo caminho tortuoso. Deus não impediu você do deleite, Deus não quer impedir você do contentamento, das alegrias com as coisas que Ele nos deu nessa vida. Deus está trabalhando em você, não é o impedimento do deleite, mas o deleite pelas vias que Ele te deu para deleitar-se. A gente quer estragar os prazeres que Deus nos deu. E é por isso que a gente faz as coisas erradas, ainda que seja para atender os desejos mais profundos que Deus nos colocou a fim de neles termos alegria. Deus não colocou em você, como disse C.S. Lewis, Deus não colocou em você um prazer sem um correlato. Deus não seria um malvado cósmico que diria assim: vou botar um monte de desejo que nunca vai ser satisfeito nesses seres humanos para eles se sentirem insatisfeitos. Não. Para cada desejo que Deus te deu, para cada necessidade que Deus te deu, há um correlato. Todavia, a gente pode desfrutar desse correlato, não pelas vias que deveriam ser vivenciadas e gozadas, mas justamente pelas vias erradas. Natã está trabalhando
em Davi não a sua fome, não o seu desejo, mas a sua decisão, a sua deliberação, o seu pensamento. Eu não vim hoje aqui para destruir os seus desejos, para dizer assim, os seus desejos é tudo do diabo. Não, eu vim pelo contrário para dizer, é tudo obra de Deus. Deus não te fez para não ter prazeres. Deus te fez para ter prazeres, mas do jeito certo, pela ordem certa, pelas vias certas. O problema é que a gente quer o prazer do nosso jeito. E a gente faz isso desde o Éden. Desde o Éden a gente quis fazer, e ainda hoje a gente quer fazer do nosso jeito. Vou ter o prazer, mas do meu jeito. Vou comer deste fruto, mas do meu jeito. Não segundo a ordem de Deus, não segundo a aliança que temos com Deus, não debaixo dos ordenamentos de Deus, mas debaixo das minhas perspectivas, do que eu penso ser o certo e o errado. Então Natã está trabalhando com Davi o seguinte, você é rei, mas você não está acima do bem e do mal. Você é rico, meu irmão, mas o teu dinheiro não te põe acima do bem e do mal. Você tem força, irmão. Você tem capacidades que são impressionantes, são admiráveis. Essas suas capacidades que ninguém compra com dinheiro, que é dom que Deus te deu, elas não te colocam acima do bem e do mal, não te colocam acima do certo e do errado. Por isso nós podemos, mesmo tendo graça de Deus, agirmos de forma que não corresponde com a palavra de Deus. Então Natã, ele se apresenta na vida de Davi para dizer, tu és esse homem, tu és esse coração que delibera, que pensa e que maquina o mal, e você, Davi, não consegue enxergar isso, mas eu estou aqui para dizer para você quem você é, e você precisa disso, Davi, você precisa disso, Davi. Meus irmãos, qual é a reação de Davi ao confronto de Natã? Como Davi reage ao confronto de Natã? Eu queria chamar a sua atenção para os minutos que antecedem o término da nossa exposição, para o Salmo 51. O resultado da exortação de Natã é a confissão e o arrependimento de Davi. Meus irmãos, nenhum Natã quer passar um serrote enferrujado no peito de Davi e torturar ele. Seu desgraçado, você podia ter feito o que é certo, você tinha as mulheres lá no palácio, mas no dia em que os reis tinham que guerrear, você andou ociosamente, viu a mulher do outro tomando banho lá e quis possuir aquela mulher e ressignificou as escrituras. Você é um desgraçado, você leu a Bíblia em benefício próprio. Davi poderia reagir dizendo assim, mas como assim? E você diria assim, eu sei o que você fez na noite passada. Você abriu a Bíblia e está lá o mandamento do Senhor dizendo, não adulterarás. Eu sei que quando você viu aquela mulher tomando banho, você sabia que ela era a mulher do seu amigo. Você não podia ter feito isso. Você está debaixo do mandamento do Senhor. E para você pecar com gosto, Davi, você precisou ressignificar a Bíblia. Você precisou olhar para o texto e dizer assim, a Bíblia diz que não pode, é adultério, mas viúva pode. Então o que você fez, Davi? Você mandou seu amigo para o campo de batalha, você mandou ele para um lugar para morrer. Você é um desgraçado, não se faz isso com nenhum ser humano. Como você pode fazer isso com seu próprio amigo, seu infeliz? E eu sei que você usou base bíblica para fazer isso. Verdade, meus irmãos. A gente pode usar a Bíblia para adulterar e para matar, como Davi fez. Observe o que Davi faz, a lógica de Davi. Bom, viúva pode, mas acontece que aí, para ser viúva, eu vou ter que matar, e matar não pode. Não adulterarás, mas também diz, não matarás. Mas se eu mando esse desgraçado para uma batalha, que ele vai sair de lá morrido, eu não matei ninguém. Então preste atenção que o ponto cego sempre reflete a estupidez do pecado.
Vou dizer uma coisa que é das mais importantes coisas que a Bíblia ensina para todos nós. O pecado nos embrutece. É o pecado que nos torna burros. A burrice aumenta em proporções por causa do pecado. Você nunca viu pessoas inteligentíssimas, estudadas, eruditas, quando pecam, embrutecem. Você fala, meu Deus, como uma pessoa pode ser tão estúpida? Pecado, meus irmãos, o pecado deixa a pessoa tão cega, que ela não enxerga o ponto e só comete besteira uma atrás da outra. Davi precisa dormir em paz e ele consegue criar uma exegese muito louca da Bíblia. E tem gente fazendo isso na Bíblia. Tem gente, para justificar o seu pecado, faz essas interpretações malucas. Porque um crente de verdade só consegue pecar com base bíblica, irmão. Só com base bíblica. Você tem que achar lá o texto bíblico que diz: isso aqui que eu fiz não é pecado. Porque aí você pode dormir em paz, como Davi. Até aquele dia de Natã, Davi estava tranquilo, estava vivendo em paz com ele mesmo. Natã colocou Davi em guerra contra ele agora. Natã está colocando Davi dentro de um espelho agora para enxergar-se a si mesmo e ver, meu Deus, como eu traí o meu Senhor, como eu traí a Deus com a minha falsa leitura da realidade da palavra do Senhor. Imagine que, veja, o objetivo de Natã é dizer, você é um desgraçado. Veja a interpretação que você fez da Bíblia para poder estar no pecado, seu miserável. Natã conta uma história. Ele só quer uma coisa de Davi. Ele não quer explicações. Ele não está dizendo assim, me explica porque você pecou. Me dá uma razão para não arrancar sua cabeça agora. O objetivo da exortação não é executar o criminoso. É um chamado a dobrar os seus joelhos, confessar e se arrepender. Porque são coisas assim que os crentes de verdade fazem. Quando sabem que estão em pecado, eles dobram os joelhos, confessam seus pecados, se arrependem, consertam a vida. Não são impenitentes. A disciplina, meus irmãos, é uma bênção na vida da igreja. É coisa de crente. E só pode acontecer entre irmãos que se amam. Disciplina não é castigo, não é arrancar a cabeça de alguém. É curar, é salvar. É dizer para alguém que acabou de destruir toda a sua vida por causa do seu pecado, dizer para ela, olha, seu pecado é realmente cabuloso, mas você ainda não fez o maior de todos os pecados. Você é pecador, olha, mas o seu pecado não é tão cabuloso assim, a ponto de você não ter possibilidade de redenção. Só haveria um único pecado que tiraria dos seres humanos a possibilidade da redenção. Se o seu pecado fosse tão cabuloso, que ele destruísse o próprio Deus. E ninguém vai cometer um pecado tão poderoso a ponto de destruir a única esperança para um pecador convicto de seu pecado e arrependido. Deus. Ele é a esperança do pecador. Ele é o resgate da história de alguém que fez um monte de coisa errada e que não sabe como voltar. Ele sabe receber o filho pródigo de uma maneira muito diferente da que muitos de nós receberia. Porque se existe uma coisa que a exortação busca, é só saber se a gente está realmente diante de um crente. Porque quando o crente peca e entendeu? Está no ponto cego, ele não está sabendo, mas quando vem à tona e ele tem consciência, meu irmão, o sinal de que você é crente de verdade é que nessa hora você viu o seu pecado e você faz o que Davi fez em Salmo 51, e com ele eu encerro.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagasse. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O que a exortação traz para um pecador? Quebrantamento. E é isso que eu gostaria de, nesse momento final, orar, para que o Senhor traga quebrantamento. Jonas, eu sou Davi, porque eu falo mal de todo mundo também, mas não consigo enxergar meu erro, e eu não estou muito interessado em ouvir as pessoas que eu amo. Talvez seja a hora de você procurar irmãos aqui na igreja para conversar, irmãos mais maduros, irmãos que você possa abrir seu coração e que possam abrir a Bíblia para você, que possam te contar uma história, que possam fazer você enxergar através da Bíblia quem você é, e você poder corrigir aquilo que você não está vendo. Meu irmão, minha irmã, é fácil suspeitar de Deus. É muito fácil. A coisa mais difícil da sua vida, a sua tarefa mais difícil não será suspeitar de Deus. Será suspeitar de você mesmo. Suspeitar de suas boas intenções. Suspeitar de seu coração. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, quebrantados por ela, porque é ela e somente ela que nos faz enxergar o que os nossos olhos não veem. Mas nós precisamos confessar que também precisamos dos nossos irmãos, porque quando nos falta o olho, o Senhor nos entregou uma igreja. E é nessa igreja que nós temos uma multidão de olhos que nos ajudam a enxergar os nossos pontos cegos. Oh Senhor, a gente é muito ruim de autocrítica, a gente não consegue fazer autocrítica direito, porque a gente tem visões distorcidas de nós mesmos. Às vezes construímos imagens de nós mesmos e usamos até a Escritura para reforçar nossos erros e falhas. Mas que bom que o Senhor nos deu no caminho Natãs, que podem nos exortar, que podem cuidar de nossa vida, para que não seja a nossa vida lançada aos nossos próprios deleites, realizados sob vias que não correspondem com a Tua palavra, e que por isso o final é triste, degradante, e vamos sempre enfrentar como filho pródigo os resultados finais de uma vida dissoluta, uma vida entregue aos prazeres, mas não de acordo com a Tua lei, de acordo com as Tuas ordenanças. Obrigado porque Tua palavra não nos impede de termos prazer, mas o Senhor nos dá orientações para que os prazeres sejam ordenados corretamente, para nosso deleite e não para nossa destruição. Hoje a gente aprendeu que os desejos, quando são lançados e são
são sem freio, eles, em vez de nos dar mais prazer, eles nos trazem mais dor, sofrimento e destruição. Por isso nos ajude, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a ordenar o nosso mundo interior, a ordenar nossas vontades e desejos, a fim de que todos eles possam ser desfrutados debaixo de graça, de misericórdia e da maneira que seja tal como a Tua palavra ordena. Assim nós oramos, agradecidos por Tua santa palavra, hoje e sempre. No nome de Teu Filho Jesus oramos. Amém.